Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conhecer o círculo trigonométrico, cujos ângulos podem ser medidos em graus ou radianos. Pode entrar! Ok, então aqui a gente vai construir o nosso círculo trigonométrico. Tá? Mas primeiro vamos entender como é que as medidas dos ângulos podem ser em graus ou em radianos e a relação entre as duas medidas. Tá? Então, olha só. Primeiro, graus. Temos aqui uma circunferência, tá? Imagina uma pizza. Então, imagina que eu divido ela em 360 fatias iguais, tá? Então, você tem aqui uma dessas fatias e aqui você tem o arco, a gente já representa o arco que vai do ponto A até o ponto B. Se essa circunferência mede C, vamos dizer que a medida total da circunferência mede C, esse arco daqui mede C sobre 360, porque eu dividi em 360 fatias idênticas, tá? E esse ângulo AOB, O é o vértice do ângulo B, tá? Pelos dois raios aqui, esse ângulo aqui dessa fatia, dessa pizza, é C sobre 360 graus, tá? A gente dividiu ele por 360, na verdade C por 360. E cada um desses ângulos a gente diz que vale 1 grau. Isso quer dizer que nós temos 360 graus aqui no círculo, tá? Então, vamos botar aqui, ó, 1 grau, tá? Então, é muito fácil. Imagina uma pizza, você divide ela em 360 fatias, aquele ângulozinho lá da quina da pizza é 360 graus, né? É 1 grau, na verdade você vai ter 360 fatias, a pizza toda tem 360 graus. Então a volta toda tem 360 graus. Agora vamos ver o radiano. O que é o radiano? Então nós temos aqui a mesma circunferência e o raio dela mede R. O raio dela mede R. E aí eu fiz aqui um pedaço dessa circunferência, como se fosse uma fatia da pizza também. Peguei do ponto A até o ponto B, de modo que esse tamanho daqui, isso aqui é importante, também mede R. Então eu tenho aqui uma fatia dessa pizza e este arco aqui mede exatamente o tamanho do raio dessa circunferência, tá ok? Então, eu tenho que este arco aqui mede R, a gente diz que este ângulo AOB, tá? Dessa circunferência que tem um arco que é exatamente o tamanho do raio da circunferência, mede 1 radiano. Então, aqui eu tenho 1 radiano. Agora, aqui a gente viu que se eu divido a pizza em 360 pedacinhos, cada uma com 1 grau, eu tenho 360 graus na volta toda. Agora eu quero saber quantos radianos tem na volta toda, tá? Olha só. O tamanho de uma circunferência, isso é importante, eu convido vocês, se não lembram, a assistir um vídeo onde eu mostro qual é a medida de uma circunferência que tem raio R. Essa circunferência mede 2πr. Na hora que π é esse que apareceu aí, lembra o número π, aquele número irracional, porque não pode ser posto em forma de fração e que tem infinitas casas decimais. E aqui eu botei algumas casas decimais dele. Então o π é 3,1415 e vai embora. Normalmente, quando a gente faz as contas de trigonometria, porque ele vai aparecer muito, a gente usa 3,14 ou então o próprio problema diz use π igual a tanto, especifica quantas casas e bota ali para você. Mas se não falar nada, usa 3,14, que é uma aproximação boa, tá? Então, essa volta toda aqui dessa circunferência, ela mede 2 vezes este número, 3,14, tá? Vamos falar 3,14, vezes o tamanho do raio. Se o raio for 1 metro, vai ser 1 metro que vai aparecer aqui. Se o raio for 2 metros, vai ser 2 metros. Você calcula o tamanho
da circunferência. Temos um vídeo sobre isso. Tá? Agora eu quero saber quantos, e a gente sabe que esse ângulo aqui, quando esse ladinho, esse arco aqui mede exatamente o raio, a gente diz que mede 1 radiano, tá? Que é outra medida, em vez de ser graus é radiano. Eu quero saber quantos radianos tem na circunferência toda. É muito simples, é só eu pegar o tamanho da circunferência, que é 2πr, e dividir por quantos pedacinhos de r eu consigo dividir. Então, é 2πr sobre r. Então, a circunferência toda tem em ângulo 2π radianos, que é exatamente 360 graus, se você está medindo em 360 graus. Então, aqui, porque normalmente a gente decora, é 2π, que é igual a 360 graus, etc. Estou explicando por quê. De onde é que vem isso? Aprendemos, agora vamos para o nosso círculo trigonométrico, usar isso que a gente acabou de aprender. Como é que a gente faz o círculo trigonométrico? Ele começa aqui nesse ponto, eu tenho aqui uma circunferência dividida em 4 partes idênticas, tá? 1, 2, 3, 4. E aqui é onde ele começa. Então, aqui a gente diz que está em 0 graus, tá? E vamos andar como relógio ou anti-horário? É anti-horário. O círculo trigonométrico, ele vai assim, ó. Se eu sair daqui e der a volta toda, quantos graus eu andei? 360, né? Volta toda, em graus. Então, em graus, zero, esse ponto aqui deu a volta, chegou exatamente, né? Como se fosse uma pista redonda de carro, né? O carro de corrida, o carro sai e volta para o mesmo ponto. Ele saiu do zero, deu a volta toda, andou 360 graus, chegou aqui. Então, aqui é 360 graus. Agora, a gente acabou de ver que em radiano, esse 360 graus é 2π. Então, aqui é 2π radiano. Se você estiver pedindo em radiano e aparece muito problema em radiano em trigonometria, é 2π. Tá? Então, esse ponto aqui é o zero, deu a volta toda, 360 graus, ou 0 radianos também, né? Não saiu ainda do lugar, deu a volta, chegou aqui, aqui também mede os 360 graus, ou 2π radiano. Então, vamos completar isso aqui em graus, né? Olha só, aqui eu tenho, saí daqui, andei, cheguei aqui, meia volta. Então, se eu estava em 0, aqui eu estou em 180 graus. E quanto é que vai ser em radiano? Π, né? Porque se a volta toda é 2π, metade da volta é π. Então, aqui eu estou em π radianos. Tá? Então, 180 graus, um ângulo de 180 graus, o tal ângulo raso, equivale a dizer que é um ângulo de π radianos. Tá? Agora, vamos ver esses pontinhos aqui. Dividir em 4. Então, se eu saio daqui de 0, né, aqui nós temos um ângulo reto. 4 vezes 90 é 360. Então, aqui eu andei, deixa eu botar em azul os graus, 90 graus. Andei 90 graus, ângulo reto. Depois andei mais 80 graus, cheguei em 180 graus. Depois andei mais 90 graus, 180, 270 graus. Mais 90, você chega aqui no zero, deu a volta inteira, andou 360 graus, tá? E agora vamos botar tudo isso em radianos, né? Então, se 180 graus é π, 90 graus, que é metade de 180 graus, é π sobre 2. Π dividido sobre 2. Π dividido por 2, tá? Ok? Mais π.
Então, π sobre 2 mais π sobre 2 completa o π inteiro. E aqui vai ser 3π sobre 2. 90, 180, 270. π sobre 2, π, 3π sobre 2. E aí, completa mais π sobre 2. 3π sobre 2 mais π sobre 2 chega a 2π. Fechou aqui. E aí, você pode marcar qualquer ângulo aqui, né? Por exemplo, você pode marcar, dividir assim, ó, bem na metade, as 4 fatias de pizza. Então, obviamente, se eu estou falando de graus, se aqui eu tenho 90, aqui vai ser, deixa eu botar na mesma cor, 45 graus. E em radiano? Eu não tenho 90, que é π sobre 2, aqui vai ser metade de π sobre 2. Vamos lá. π sobre 4. Ok? Então, aqui eu tenho 45, 90, 90 mais 45, 135. Tá? Graus, em graus. Quantos π sobre 4? Só contar. Quantas fatias de pizza você tem aqui? 1, 2, 3. 1 π sobre 4, π sobre 2, aqui é 3π sobre 4. Errei aqui a cor, hein? Olha só. Vamos cobrir aqui para os graus ficarem em azul. Ficou meio borrado, mas está aqui em azul. Tá? E aqui, mais um, né? Então, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4. π, aqui vai ser o quê? 5π sobre 4. Três π sobre 2 e assim vai completando, tá? Agora, qualquer grau aqui você aqui você tem 6π, 3π sobre 2, aqui vai ser 7π sobre 4 e aqui 8π sobre 4, que é 2π, tá? E aqui, se você quiser botar em todos esses ângulos aqui em graus, você tem 0, 45, 90, 135, 180 mais 35 dá 215 aqui embaixo. 215 não, peraí. 225. 225 graus, estou fazendo conta errada. 225 graus e aí é só completando. Vai somando 45, 45, 45. Agora, e se você quiser um outro ângulo, por exemplo, 30 graus, que eu ainda não botei aqui. Quer saber quanto é 30 graus em radiano? Só fazer a regra de 3, olha só. Π é 180 graus. Eu quero saber aqui quanto é 30 graus em radiano. Aqui está em graus, aqui está em radiano. Multiplica cruzado. 180 vezes x, né? Cruzado aqui. 180 vezes x é igual a 30 π. X é igual a 30 π sobre 180, que dá π sobre 6. Então, é só lembrar que π é 180 e fazer a regra de 3 para transformar qualquer ângulo em grau para radiano. Muito fácil. Porque agora, na próxima aula, a gente vai pegar esse círculo trigonométrico que agora a gente já entendeu como ele é e o que significa o π, o que é grau, tá? E mostrar nele como é que se calcula o seno, o cosseno, a tangente de qualquer ângulo que vai aparecer nesse círculo trigonométrico. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula é muito importante, é básica para a gente entender tudo que a gente vai fazer de trigonometria. Se gostou, se inscreve, indica para um amigo, me manda um like e até a nossa próxima aula de trigonometria.